Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um Cafeína para falar de um tema que é sempre pedido por aqui, fundos imobiliários. Salve pessoal, é isso aí meu caro Sammy Boy. O fundo imobiliário é um investimento cada vez mais popular e que tem potencial para crescer ainda mais. Afinal, todo mundo sabe da histórica predileção do investidor brasileiro por imóveis. Eu mesmo confesso para vocês, durante muito tempo, boa parte da minha vida, eu tive uma certa aversão por imóvel como estratégia de investimento. Eu sempre preferia aplicar o valor e pagar o aluguel com o rendimento dos investimentos. Mas eu confesso também que agora, já mais tiozinho do alto dos meus quase 39 anos, olhando no retrovisor, eu teria adotado uma estratégia diferente. Com a imprevisibilidade do Brasil, com o histórico do país, com os tombos que a gente toma, com tudo isso somado, muitas vezes a gente vê aquele tiozão do terreno wins, né? Eu teria comprado imóveis, mas porque naquela época não tinha fundo imobiliário no Brasil como tem hoje. Portanto, com maior facilidade, você talvez possa ter um benefício similar. E por isso esse programa é tão importante. Já são mais de 2 milhões de investidores e um mercado de 142 bilhões de reais. E nós trouxemos o tema para essa bancada porque alguns fundos estão com preços considerados bem descontados, hein? E hoje vamos falar dos FIIs de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis físicos. Sabemos que a modalidade vivia um momento bem otimista até o começo de 2020, mas depois perdeu esse otimismo por conta da pandemia. Mas antes disso, os preços estavam em alta e havia a expectativa de mudança no ciclo imobiliário. Muitos falam, né, Doni, que os ciclos costumam ter 10 anos e uma sequência de 4 fases. A expansão, excesso de oferta, recessão e recuperação. Inclusive, trouxemos um gráfico do IFIX que dá uma ideia dessa tese de diferentes ciclos. Naquele início de 2020, a gente estava ensaiando uma recuperação barra expansão. Mas aí veio a Covid, o cenário mudou e desde então os fundos vieram subindo a ladeira lentamente. Nos últimos meses, alguns deles sofreram com calotes e tiveram que cancelar dividendos. A gente falou disso aqui no Cafeína. Mas mesmo com esse sobressalto, começam a surgir sinais positivos no horizonte. Observem este gráfico que aparece na tela com o desempenho do IFIX em 2023. Há uma percepção entre especialistas e casas de análise de que, após um período de vacas magras, começa um ensaio de recuperação. Porém, ainda segundo esses observadores, nem todas as cotas dos FIIs já recuperaram o preço. Daí, as sugestões de fundos, entre aspas, com desconto. Um dos especialistas com quem a gente conversou foi o Rodrigo Costa Medeiros. Ele é fundador do site Desmistificando FII, especializado em fundos imobiliários. Pega a visão dele nesse áudio. Falando em setor imobiliário, não existe expectativa para semanas ou meses, né? O setor imobiliário vive de ciclos de década. Então, assim, a minha expectativa para o setor imobiliário ela é positiva para o Brasil. Tá? Então, nós temos esse ensaio de sair da fase depressiva do ciclo imobiliário, nós temos sim uma fase de recuperação que sofre resistência para os juros altos. Nós temos uma clara tendência de que os juros devem baixar num curto intervalo de tempo. Confirmando essa tendência, você tem esse momento de oferta e demanda que já estava se ensaiando, com juros mais baixos, você acaba tendo uma melhora desse setor como um todo. Pois é, notem que a atual recuperação ainda é incipiente e sofre resistência de fatores como juros e inflação. E claro que também varia a depender de qual nicho de FIIs a gente está analisando. O ramo de imóveis residenciais, por exemplo, teve uma recuperação de preço no ano passado, mas começa a dar sinais de cansaço devido aos juros altos. O setor de logística, que cresceu na pandemia por conta do e-commerce, já não tem o mesmo embalo. Já lajes corporativas esboçam uma recuperação, especialmente em áreas cobiçadas, como é o caso da Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo. Claro que esse nicho ainda enfrenta a vacância e as dúvidas sobre o trabalho híbrido, mas, de certa forma, pelo menos segundo analistas, tem potencial represado. Como houve uma diminuição no ritmo de atividade de construção, qualquer alta da demanda ou do PIB pode fazer os aluguéis dispararem. E junto vão os dividendos dos fundos donos dos imóveis. Então, seja qual for o segmento de fundo imobiliário, o principal alvo atual da caça a oportunidades são os fundos de tijolo. Há um sentimento pairando no mercado de que pode haver oportunidades dando sopa aí no seu home broker ou na sua corretora. O tipo de fundo é o de papel, que investe em certificados de recebíveis,
recebíveis imobiliários, chamados CRIs. CRI é um produto de renda fixa que representa uma promessa de pagamento. São títulos usados para financiar o mercado. O emissor vende o CRI e, com os recursos, dá crédito ao incorporador para ele construir um galpão logístico, um prédio comercial, um escritório e por aí vai. E existem ainda os fundos híbridos, que misturam as duas estratégias e compram tanto imóveis como CRIs. Mas a nossa ideia aqui é separar o joio do trigo. De um lado, fundos que devem seguir em apuros, e do outro, fundos prontos para performar melhor, mas com preços ainda baixos. E pensando nisso, a gente escolheu 7 fundos de tijolo para comentar. Todos distribuem ao menos 95% do lucro todo mês. E segundo os analistas, estão com os preços abaixo do que deveriam. Bora lá, Sammy Boy! A área de research do Santander, por exemplo, sugeriu há algumas semanas o Kinea Renda Imobiliária, o ticker é KNRI11. É um fundo que compra centros de distribuição. A taxa de administração do fundo é de 1,25% ao ano e ele tem 3,9 bilhões de patrimônio. A cota está valendo R$ 142 e o último dividendo foi de 95 centavos por cota. Isso vale dizer que tem um dividend yield, que é o dividendo em relação ao preço da cota, de 0,69%. Outra sugestão do Santander foi o CSHG Renda Urbana, de código HGRU11. Criado em 2018, tem patrimônio de 2,3 bilhões de reais e mira em aluguel comercial e institucional. A taxa de administração é de 0,9% e de 20% de performance no que ultrapassar a inflação. A cota custa cerca de R$ 119 e em abril o dividendo foi de 85 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,74%. Também inclui na sugestão o BTG Pactual Logística, ticker BTLG11. Criado em 2010, o FI tem um patrimônio de 2,1 bilhões de reais. A taxa de administração é de 0,9%, o preço da cota é de R$ 94 e o último dividendo foi de 0,74 centavos por cota, o que vale dizer que possui um yield de 0,76%. Já a equipe do BTG trouxe 23 fundos de tijolo nas sugestões de abril, mas vamos destacar 2 deles. Um é o BTG Pactual Agrologística, código BTAL11, que tem imóveis de operações no agronegócio. São 633 milhões de reais de patrimônio e taxa de administração de 1,1% ao ano. O preço em bolsa está em cerca de R$ 90, com dividendo de 83 centavos por cota em abril. Isso dá um yield de 0,97%. Outro fundo de tijolo recomendado pelo BTG em abril é o REC Renda Imobiliária com o ticker RECT11. Ele tem taxa de administração de 0,17% ao ano e compra imóveis de exploração comercial. O preço mais recente da cota é de R$ 50 e o último dividendo foi de 54 centavos por cota, o que vale dizer que tem um yield de 1,08%. Já outra sugestão é o LVBI11 ou VBI Logístico, que compra imóveis industriais e logísticos. A taxa de administração fica entre 0,1% e 0,2% ao ano, mas tem uma taxa de gestão também que vai de 0,8% a 1,05%. O preço está na casa dos R$ 99 e o dividendo em abril foi de 75 centavos por cota, o que dá um yield de 0,80%. Essas são apenas algumas opções de fundos de tijolo que, segundo analistas, têm bons fundamentos e estão sendo negociados abaixo do seu real valor de mercado, claro, segundo esses especialistas. Agora, esmiucem tudo que puder sobre eles para ver se as cartas da gestão ou portfólio encontram com seus interesses. Olha, Sammy Boy, eu não sei vocês, mas eu adoro esses programas em que a gente traz efetivamente nomes, códigos, valores, percentuais e muitas ideias interessantes para você compor o seu portfólio. Eu mesmo acho que vou aplicar um pouco em uns 2 ou 3 fundos desses que a gente citou aqui, viu? Se você também curte programas assim e curtiu esse programa, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal também, o Invest News, para acompanhar os próximos programas. E agora só me resta chamar o Giro de Notícias. Várias empresas dos Estados Unidos adotaram um tom cauteloso sobre as expectativas de crescimento na China. As expectativas são de uma recuperação mais lenta do que o esperado depois que o país asiático suspendeu as restrições sanitárias em dezembro. A economia da China cresceu mais do que o esperado no primeiro trimestre, mas empresas norte-americanas com operações substanciais na China indicam que a demanda não voltou aos níveis pré-pandêmicos.
Os reguladores antitrust da União Europeia devem aprovar na próxima semana a aquisição da Activision pela Microsoft por 69 bilhões de dólares. 3 semanas atrás, a Autoridade de Defesa da Concorrência do Reino Unido bloqueou o negócio, a maior transação da história do setor de videogames, devido a preocupações de que prejudicará a competição no segmento de streaming de jogos. A informação é de fontes da agência de notícias Reuters. O BRICS, formado por 5 economias emergentes, vai debater em cúpula na África do Sul a viabilidade de introduzir uma moeda comum. A informação é da ministra de Relações Exteriores da África do Sul. Aumentos dos juros nos Estados Unidos e conflitos geopolíticos impulsionaram o dólar e todas as commodities precificadas na moeda americana, em detrimento da maioria dos mercados emergentes. Isso incentivou o debate sobre alternativas ao uso do dólar como moeda comercial global. Muito obrigado pela companhia, obrigado por acompanhar o Cafeína até o giro e depois dele também. Valeu, Sammy Boy, pela parceria. Pessoal, bons investimentos e a gente se encontra no próximo programa, hein? Tchau. Tchau, tchau.